estiver com dificuldade. Graças a Deus. Na verdade é o capítulo 22, é o capítulo anterior, tá bom? 2 Samuel, capítulo 22. Graças a Deus. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio, meu refúgio, o meu Salvador. De violências me salvaste. O Senhor digno de louvor, invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laço de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã, nesse domingo, primeiro dia da semana. Revela, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Eu quero te pedir agora, Senhor, venha repreender todo mal, toda distração, tudo que não provém de ti, e que o Senhor possa nos dar, Senhor, o entendimento desta palavra. Usa-me, pessoa que assiste agora, que está acompanhando esse culto, que o Senhor possa falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém? O texto que eu acabei de ler para vocês, capítulo 22, isso aqui é um salmo também, e foi um cântico que Davi entregou para Deus, que na verdade ele vai muito mais do que um cântico, mas é uma declaração. Davi, ele faz uma verdadeira declaração, é uma meditação de Davi. Poderíamos dizer que esse texto de 2 Samuel 22, ou este salmo aqui de 2 Samuel 22, é uma reflexão de Davi, uma conclusão final de vida que Davi entrega para Deus, depois de tudo aquilo que ele tinha vivido. Isso aqui é profundo. 2 Samuel 22 é um texto extremamente profundo, porque nós não encontramos nesse texto palavras de alguém que não tinha experiência com Deus. É o contrário, era alguém que tinha tido várias experiências com Deus, várias. Se nós fizéssemos uma grande roda aqui, e cada um contasse um pouco da sua vida, cada um contasse a sua experiência com Deus, nós ficaríamos no final de tudo surpresos. E nós olharíamos para alguns aqui e diríamos: eu não imaginava que você tinha passado por tudo isso. Que a experiência com Deus, ela é pessoal. Existe uma experiência coletiva. A experiência coletiva, vou dar um exemplo do que é uma experiência coletiva. Experiência coletiva é quando alguém na tua casa
passa por uma determinada situação e todos sofrem. E todos têm uma experiência como família por causa daquela pessoa. Alguns anos atrás, o meu pai teve alguns problemas de saúde, ficou internado, isso há 14 anos atrás. E foi uma experiência que nós como família passamos. Então nós usamos a experiência da situação do meu pai como uma experiência familiar nossa. Eu, minha mãe, meu irmão. Foi uma experiência nossa. Mas essa mesma experiência, se você perguntar para o meu pai, ele não vai dizer nossa, ele vai dizer minha experiência. O salmo aqui que eu li para vocês, você tem um salmo. Davi, ele usa justamente o meu. Ele usa essa expressão, esse pronome possessivo: meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Por quê? Ele está dizendo da sua experiência não coletiva, mas a sua experiência particular. Nós estamos passando por esse processo de pandemia, estamos passando por esse processo difícil demais, para alguns até mais difícil. E é uma experiência, nós que estivemos aqui na igreja durante esse período, foi uma experiência coletiva. Porque nós passamos aqui, como pastor e obreiros, nós passamos por alguns processos aqui que jamais esqueceremos. Mas isso no coletivo. Mas também nós tivemos o particular. Meu irmão ficou internado. Alguns aqui tiveram Covid, tiveram sintomas. Menos grave, mais grave. Percebe que a experiência, ela é coletiva, mas ela também é individual. A nossa bagagem com Deus, ela pode ser coletiva até um determinado momento. E essa bagagem coletiva ela não pode ser descartada. A experiência coletiva nossa, ela deve ser valorizada, porque ela possui muitas coisas importantes para nós. Mas a experiência individual é a maneira que Deus se revela para nós, na nossa individualidade. Mateus capítulo 8. Jesus estava no barco com todos os seus discípulos. Uma tempestade se levantou e ele acalmou a tempestade. Isso é uma experiência individual ou coletiva? Coletiva. Jesus estava caminhando sobre as águas. Todos estavam no barco também. E apenas Pedro desceu e começou a caminhar sobre as águas. A experiência foi individual ou coletiva? Individual. O salmo do capítulo aqui de 2 Samuel 22 é uma expressão de Davi na sua individualidade. O Davi que escreveu aqui esse texto estava no limite da vida, já estava no final da sua vida, já estava cansado da vida, já estava de cabelos brancos, já tinha passado por tudo aquilo que a gente já leu e falou e comentou ao longo desses meses aqui no culto. Davi, resumindo, conta para mim aí, Davi, o que você sabe acerca de Deus? E aí, Davi, no final das contas, quem que é Deus para você? E Davi coloca nesse texto, e ele coloca coisas importantes. Ele vai dizer: bom, esse Deus que eu pude conhecer durante a minha vida, primeira coisa, Ele é um Deus de livramentos.
Aleluia. Posso ver amém, queridos? Ele é um Deus de livramentos, porque desde o começo, desde quando Saul queria tirar a minha vida, depois o meu filho Absalão, depois os filisteus, depois mais não sei quantos outros vieram contra a minha vida, o Deus que eu sirvo é um Deus de livramento. O adversário armou emboscadas, o adversário armou situações, o adversário me perseguiu, o adversário colocou situações para me destruir, mas em todas elas Deus, Ele foi o meu livramento. Eu quero dizer uma palavra de Deus para você nesta manhã. Eu não sei qual é a luta em que você tem passado, vivido, quais são as perseguições, mas entenda, o Deus que você serve é um Deus de livramento. Deus livra, Deus está te livrando, Ele está livrando você da queda, Ele está livrando você da decepção, Ele está livrando você da afronta. Esse é o Deus do livramento. Você pode aplaudir e exaltar a Ele por isso. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Então fala assim, diga para quem, fala para quem está ao seu lado: Deus é Deus de livramentos. E livramento não é só de perigo. Deus me deu um baita de um livramento. Ontem teve um assalto num tal lugar, eu ia para lá. Deus me deu um livramento, porque eu estava na estrada e o pneu do carro da frente estourou e Deus me livrou. Isso é livramento. Sim, claro que é. Isso é livramento. Mas sabe o que é livramento também? Eu quero que você entenda isso também, porque isso é importante para trazer maturidade para mim e para você. Sabe o que é livramento? Aquilo que Deus não dá para a gente. Uma porta, Deus não abre sempre para a gente certas portas, porque na verdade Ele está nos dando um livramento. Negócios que estavam tudo encaminhado para dar certo, tudo certinho, a certidão estava lá, os documentos estavam lá, o dinheiro já estava pronto, estava tudo certo, e não deu certo. Se eu olho isso com o sentimento de não deu certo porque Deus me deu livramento, percebe que eu fico em paz? Se eu entendo que aquela porta não se abriu porque Deus estava me dando livramento, percebe que eu fico em paz? Quem entendeu, diga amém. Percebe que quando eu olho para algumas coisas da minha vida e entendo que algumas coisas, até pessoas, Deus fez, Deus tirou, Deus não permitiu que desse certo, Deus não permitiu que fluísse por livramento. Percebe que a situação muda, queridos? A maturidade do meu relacionamento com Deus me faz entender que Deus não vai fazer tudo o que eu quero. E em muitos momentos eu vou me enganar. Em muitos momentos eu terei uma opinião equivocada acerca de algo. Eu vou até pedir algo e Deus vai dizer: não, não vou te dar não. Isso aí não vai ser o melhor para você. A frustração que você vai ter lá na frente, olha para mim, a decepção que você vai ter lá na frente vai ser tão grande. Eu não vou te dar isso. Então, quando eu entendo que Deus é livramento, não é apenas livramento de um acidente, de um assalto, não é apenas livramento de alguma coisa cair na minha vida, não é isso. É isso. Mas também é o livramento daquilo que eu não estou vendo. É livramento do meu coração enganoso. É livramento da minha inclinação pecaminosa, porque nós seres humanos temos uma inclinação pecaminosa. Então o livramento de Deus está justamente na dimensão de fazer dar certo algumas coisas, aleluias, e outras coisas não permitir dar certo. Por quê? Porque Ele está dando livramentos, Ele trazer pessoas para o nosso lado, e glórias a Deus quando Ele faz isso, mas Ele também tirar pessoas do nosso lado por livramentos, amém? Deus está dando livramentos aqui nessa manhã. Nós veremos e viveremos os livramentos de Deus na nossa vida, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Então a primeira coisa que Davi coloca: Deus me livrou de várias, muitas coisas. Quem entendeu, diga amém. Só isso, Davi.
Tem mais? Tem. Versículo 2, ele é o meu rochedo. E no versículo 3 ele repete: Deus é o meu rochedo. Em muitos momentos que eu tive na minha caminhada com Deus, eu achei que não ia suportar. Mas Deus foi o meu rochedo. E por que Deus é o meu rochedo? Por que ele usa essa expressão? Interessante, queridos, que quando você olha para esse texto e tenta, a gente não consegue conversar com Davi, mas nós tentamos supor o que Davi estava colocando aqui. A gente usa outros textos para nos dar uma luz para compreender isso. A palavra rochedo é uma palavra derivada da palavra rocha. E rocha, pedra, ela é um lugar onde o próprio Jesus usou como exemplo. Uma vez Jesus contou uma parábola. Sabe o que é parábola, né? Ele conta uma história para dar um sentido, dar uma moral para algo, né? E quando Jesus contou uma história, ele falou que teve um homem que, quando ele foi edificar sua casa, ele escolheu edificar na rocha. Teve um outro que edificou na areia. A gente já sabe o final. Porque a casa edificada na areia, ela não sustenta de pé. A casa edificada na areia, quando sopra um vento muito forte, ela não fica de pé. A casa edificada na areia, quando as águas vêm, as águas levam, porque ela está na areia. A areia não é um lugar sólido para você edificar uma casa. Mas ao contrário disso, é aquele que edifica uma casa, por exemplo, na rocha, no rochedo. E Davi falou: eu edifiquei a minha casa, eu edifiquei a minha vida na rocha, no rochedo, Deus, em Deus. Ele chama Deus de rocha, ele chama Deus de rochedo. Por quê? Porque ele estava dizendo: o vento soprou na minha vida e eu estou aqui de pé. A dificuldade veio, eu estou aqui de pé. As tempestades vieram, olha para mim, eu estou aqui de pé. Por quê? Porque a minha casa, ela não esteve firmada na areia, ela não esteve firmada no homem, ela não esteve firmada no meu dinheiro, porque dinheiro a gente perde. Ela não esteve firmada na minha beleza, porque a beleza passa. Ela não esteve edificada na opinião de um ou de outro, porque o outro pode me dar as costas. Ela esteve em todo o tempo edificada em Deus. O vento veio, eu fiquei de pé. A doença veio, eu fiquei de pé. A decepção veio, eu fiquei de pé. As tempestades vieram e eu permaneci de pé, porque Jesus, Ele é a nossa rocha. Quer saber de uma coisa? Faça de Deus a tua rocha. E quando o problema vier, quando a tempestade vier, quando as más notícias chegarem para você, você vai ficar de pé, porque o Senhor, Ele é a tua rocha forte. Amém? Quantos podem aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Ele que me manteve de pé.